claro, não é? Sim, por mais absurdo que pareça, existe racismo na África cometido por pessoas de pele preta contra pessoas de pele preta. Mas isso não se limita às mulheres. Os homens então são os que mais irritam. São tão babados por uma branca ou mulata que é de irritar profundamente. Você nota realmente que eles são babados, que eles veem as brancas, mulatas como deusas. Já houve amigos que falaram comigo assim na brincadeira: eu não posso me casar com negra, eu quero me casar com branca que tem cabelo que voa. Como meu cabelo não voa, né? Só fiquei a olhar, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, é claro, não é? Se ele falou isso é porque ele realmente deseja isso e pensa nisso. Cris! The real reason black women get so mad at interracial dating, it ain't all black women, but it's most black women. The real reason black women get so angry at interracial dating is because black women are not attracted to white men. Don't get me wrong, they'll fuck a pretty white boy, they'll fuck Matthew McConaughey or George Clooney, Brad Pitt, they'll give Beckham some pussy, yes. But black men, our standards ain't that high. We'll fuck any white girl. A matter of fact, the bigger the better. It's just more white to love. Nós, mulheres pretas, vamos fazer o que não é possível mais. Vamos nos desumanizar até onde não é possível. Mas o homem preto te tratará como lixo. O homem preto, quando vê um cabelo que aqui caiu e fez assim, você não sabe o que o homem preto faz. Eu sou preto e eu sei. Hã? Eu sou preto e eu já namorei, como já andei com muitas brancas na minha vida. Acho que eu já andei com mais brancas do que negras na minha vida. E não ficaste diferente? Eu respeito mais as negras do que as brancas. Eu curto mais das brancas das negras do que as brancas. Deve ser a tua barba. Eu vou te dizer uma coisa. Não. É público e há milhões de memes sobre isso. Quando um preto tem uma vagina rosa, faz coisas que nunca fez. Eles assumem. Se ele for teu amigo, ele vai assumir. O que eu fiz por uma branca, nunca fiz por mulher preta. Nós vamos ter que lavar a louça inteira e continuaremos a ter este bocado de respeito. A vagina rosa não vai lavar um copo. Mas toda vagina é rosa. Mas toda vagina é rosa. Toda vagina é rosa. Diz-me mais, Kendall. Man! Já aconteceu várias vezes de eu estar na fila do banco à espera da minha vez e passar por nós uma bela mulata ou branca. Já passaram muitas pretas por aí, mas deixa passar uma branca ou uma mulata. Quase que o pescoço dos homens torce, de tanto que eles vão virar para ver a mulata ou a branca, e você nota realmente que eles são babados. Todo negro bem-sucedido tem que ter uma branca. A branca é o... a branca é o diploma do negro bem-sucedido. Eu falo assim, cheguei lá, tá aqui, ó, branca de olhos azuis. Vamos a dizer o seguinte, existe o imaginário da mulher branca, existe, pode Não, negar. mas por acaso eu estávamos a falar sobre isso da outra vez. Mulher branca, mulher Angola, mulata, mulher morena, mulher mestiça, todas estão acima da mulher preta, tá bem? Todas. A mulher preta é o último limite da humanidade. Mulheres pretas como eu estão sempre cobrando de homens pretos como Baco de terem relacionamentos afetivos com mulheres parecidas com a gente. Porque geralmente, depois que o cara entra nesse formato padrão aqui, ou então adquire uma aquisição melhor, ele não começa a enxergar a gente como pá. Ele sempre procura mulheres brancas ou não pretas. E a gente fica fodida com isso. Aí eu fico vendo um monte de homem preto, igual Bach, um tanto que tem por aqui, que a gente vê já rico, estabilizado, bonito, famoso, gostoso, cheiroso. Como as meninas brancas tiram colo, aí a gente fala o quê? Eu duvido se aquele cara ali fosse um cara que trabalhasse no farol vendendo uma água, trabalhasse no mercadinho, no lava rápido, se aquela loira ali ia querer estar com ele. Que a gente sabe que não ia querer. Geralmente elas iriam atravessar a rua, porque ele ia representar pra elas é o que? Ameaça. Ia passar e esconder na bolsa. Só enxergam o neguinho como pá, porque o neguinho tá indo pronto. Aí o tapa que veio na minha cara depois do vídeo de Cadu
foi o seguinte: o que nós, mulheres pretas, tem visto dos neguinhos que não se tornaram negão ainda, como Baco? Porque eu falando por mim, a minha cara tá queimando de vergonha porque eu percebi o seguinte: porque eu pensei que eu também sou mulher preta, que reclama e questiona quando o cara preto aparece com a mulher branca, quando ele tá no status social melhor e uma condição financeira mais elevada. Porém, eu sou uma mulher preta que também não dou credibilidade quando chega um direct, uma mensagem ou uma investida de um pretinho que ainda não é um pretão. E isso me deixou muito envergonhada comigo mesmo. Fica muito fácil pra gente vir aqui e falar que o Baco é lindo, maravilhoso, gostoso, querer levar ele pra casa, sem pensar que antes dele ser isso, ele já foi uma pessoa comum, que geralmente não recebeu esse tipo de elogio e não foi desejado esse tanto. Isto não é só sobre o africano pegar uma branca ou pegar uma mulata. Na verdade, é o que representa a mulata. É o que representa estar com uma branca. E podemos constatar isso em muitas outras situações. Mulato em Angola não será pejorativo nem daqui a 20 anos. Mas não é pejorativo, mas a expressão mulato cangamassa, mulato sujo, mulato das pedras. Mas apesar, nós não olhamos isso. A expressão, sabe o que é? Forma de resistência de quem não tem mais nada. Todo mundo sabe que para entrar no Palos era necessário ter uma amiga mulata. Mesmo Don Quixote, todo mundo sabe que o acesso que o mulato e o mestiço têm, eu posso ser mais rica, mais estudada, mais pessoa. A minha mulata mais matumba vale mais que Se você for alguém de tom de pele mais escuro como eu e for procurar emprego ou estiver a concorrer por uma vaga de emprego com uma mulata ou com uma branca, pode desistir. Arrume as malas e tchau, tchau. Porque com certeza a mulata, ou o mulato, ou o branco vai ficar. Com certeza. Isso acontece, como dizem os brasileiros, isso acontece direto em Angola. Isso acontece muito em Angola. E há alguns anos, há uns 10, 15 anos, só trabalhavam em bancos pessoas com tom de pele mais claro, mulatos. Há inclusive casos em Angola em que o branco chega numa empresa, encontra um preto e passa a ser estagiário do preto. O preto ensina tudo que sabe ao branco e quando ele assustar, o branco já está lá, como seu chefe. Ou seja, em Angola, isto é um problema social que vai muito além do africano que quer ficar com uma branca, que quer ficar com alguém de pele mais clara. Mais importante que expulsar os colonizadores é expulsar a mentalidade de escravo que ainda temos. E esta mentalidade de escravo é muito evidente nos nossos pais, nos nossos avós. Quantas vezes nós, como filhos angolanos, crescemos ouvindo os nossos pais, os nossos avós falando: os brancos são superiores. Aqui, se fossem os brancos fariam melhor, os brancos não erram, os brancos são melhores. Quantas vezes nós ouvimos, crescemos ouvindo isto? Mas é evidente que hoje a maior parte dos jovens africanos, de forma geral, e especificamente os angolanos, não olham mais para os brancos como seres superiores. Não só porque nós já não nascemos no tempo da colonização, mas também devido à globalização. A internet, nós hoje convivemos normalmente com os brancos, estudamos com os brancos, trabalhamos com os brancos, comemos juntos, rimos juntos. E é claro que pessoas brancas são seres humanos como nós. Mas agora, no contexto atual, como entender que ainda nós temos jovens africanos que realmente acham que os brancos são superiores? Como entender que hoje ainda temos jovens africanos que acham ser um privilégio, uma conquista, ficar com uma mulher branca ou mulata, coisa do gênero? Eu não posso terminar este vídeo sem levantar estes pontos. E espero que fiques até o final para entenderes isto, mano. E olha que eu nem vou falar das marcas psicológicas, comportamentais que ficam depois de uma colonização e que levam muito tempo para serem ultrapassadas. Eu nem vou falar disso. Eu nem vou falar da questão da beleza que nos foi incutida até hoje. É muito evidente até em nós, em jovens. O branco é bonito, o preto
é feio. A mulher branca sempre mais bonita que a mulher negra. Nem vou entrar por aí. Apenas digo o seguinte. O meu tio contou-me uma vez que quando ele era criança não podia brincar com outras crianças brancas. Era proibido ele estar perto de pessoas brancas. E o meu tio fala até num tom muito engraçado. O quanto eles ficavam se admirados sempre que viam brancos perto deles. As crianças negras ficavam se olhando, admirando, porque era algo muito distante deles, era algo inalcançável para eles. Naquele tempo, os brancos eram os donos das lojas, das indústrias, ou seja, os brancos dominavam o comércio todo. Eram sempre os patrões, eram sempre os donos dos escravos, eram sempre os chefes, ou seja, o branco era a elite. Era superior que os negros africanos. Chegou a independência, os portugueses saíram de Angola. Mas quem ficou com os lugares deixados pelos portugueses? Quem? Os mestiços, filhos dos portugueses com os angolanos. São esses que, enquanto aqueles irmãos angolanos de pele mais escuras não podiam estudar, ou podiam estudar até um certo ponto, esses mestiços, filhos de portugueses com angolanos, estes tiveram a oportunidade de irem estudar na Europa, tiveram a oportunidade de se formar, fazer o ensino superior. E quando seus pais saíram de Angola, são esses que ocuparam uma boa parte das vagas deixadas pelos brancos. Ou seja, depois da colonização, a classe média alta em Angola sempre foi dominada pelos mestiços. E isso ainda é uma realidade até hoje. Vocês não podem se esquecer que a independência em Angola é muito recente, manos. Em 1975 os portugueses estavam a sair de Angola. 1975, mano. Não é algo distante, não é algo muito distante, é algo muito recente ainda. E nós ainda sofremos as marcas disto. Coisa de alguns dias atrás, eu comentei isto com meu amigo, porque nós estávamos na rua e nós vimos um grupo de mulheres andando juntas e tal. Eram mais 5 ou 6 mulheres, todas mestiças. E eu comentei isto com meu amigo, manos, isso é muito comum. Por que os mestiços só andam juntos? Se você é angolano e está a ouvir este vídeo, provavelmente vai se identificar com isso. É muito comum ainda, você percebe que os mulatos só andam juntos, mano. E até tem uma frase aqui em Angola que diz o seguinte: o mulato só é teu amigo quando criança, depois disso esquece. Isso é real, mano. É muito comum aqui tu encontrares normalmente um grupo de mulatos. Só de mulatos. Se tiver lá um negro, na verdade eles são negros, né? Se tiver lá um escurinho, é 1 ou 2. Os 7, 8 são todos mulatos. É muito comum isso aqui. E eu comentei isto há dias mesmo, coisa de alguns dias atrás, com meu amigo, porque nós vimos isso. Mas por que estou a pontuar tudo isso? É necessário falar sobre tudo isso para que nós possamos perceber que existe um significado por detrás de tudo. Quando aquele africano, angolano, de pele escura, muito escura, e não necessariamente muito escura, aquele escurinho, consegue se envolver, tocar, beijar, se envolver com uma mulher branca ou com uma mulher mulata, mestiça, há todo um significado por detrás disso que leva com que estes homens idiotas realmente acham que ascenderam na vida por causa disso, realmente acham que é uma conquista maior. E principalmente se este angolano cresceu num contexto onde ouvia o seu próprio pai, os seus avós dizendo regularmente que os brancos são superiores, os brancos são melhores, aí sim, aí mesmo, este angolano vai sentir-se que tocou o inalcançável ao se envolver com uma mulher branca ou mulata, coisa do gênero. Por isso é que há um senso de vaidade quando esses idiotas conseguem se envolver com estas mulheres. Por isso é que estes idiotas, quando conseguem crescer na vida, ter alguma estabilidade financeira, não olham para as pretas. As pretas são feias. Eles querem aquilo que é superior. E o que é superior? A branca. O que é superior? A mulata, a mestiça. É preciso matar em nós a figura do homem branco como um ser superior. É preciso contar a nossa história, a história africana, para os mais jovens, para as crianças. Porque
os mais novos olham para a evolução e o desenvolvimento da sociedade europeia e chegam à conclusão: os europeus são superiores, os europeus são mais evoluídos. É preciso dizer para eles: espere aí, não é bem assim. Quase todo este desenvolvimento que vês na Europa é fruto de uma invasão, é fruto de roubo ao nosso continente, ao continente africano. É preciso salientar que houve uma pausa no desenvolvimento africano, houve uma pausa na história africana. Antes dos portugueses, nós já tínhamos uma sociedade organizada, um reino com rei, com tudo funcionando. Nós já tínhamos uma ideia de sociedade. Nós já estávamos a crescer. Em Angola já havia uma sociedade. Chegaram os portugueses, houve a invasão, pararam o nosso desenvolvimento, pararam a nossa sociedade. É preciso falar, é preciso contar para os mais novos, para que eles tenham essa noção, para que quando eles forem comparar a África com a Europa, eles possam ter a noção de que houve uma interrupção no nosso desenvolvimento, houve uma interrupção na história africana. É preciso salientar para eles que a terra dos brancos não é mais desenvolvido simplesmente porque os brancos são mais inteligentes. Agora, por favor, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que é necessariamente errado o relacionamento interracial, ou que sou contra, ou que Angola em si é contra isto. Não, não é isso que eu estou a dizer. Em nenhum momento eu disse isso. Lembre-se que Angola é um país africano e como é característico dos povos africanos, e Angola não poderia ser diferente. Angola também é um povo muito acolhedor, ou seja, os relacionamentos interraciais são de boa, é de boa aqui. Parece até contraditório depois de eu já ter dito tudo o que eu disse, mas não é contraditório, manos. É de boa. O meu ponto aqui não é sobre relacionamento interracial em si. E também tem a questão das preferências. Isso é meio estranho, mas parece que nós seres humanos nos atraímos muito pelo que é diferente. Manos, todos meus amigos brancos preferem pretas, preferem negra. Todos meus amigos brancos só querem negras. Eu tenho um amigo em Portugal, por acaso é brasileiro. Aquele maluco só me diz: mano, vem para Portugal, vem para a Europa, vais fazer muito sucesso com as loiras. Ele disse: mano, aqui as brancas, loiras, aquela branca mesmo, branca, muito branca, só quero preto africano, mano, vem para aqui. Aquele maluco. O meu irmão é muito claro, quase até que é mulato, praticamente é mulato. Este meu irmão, não curte de mulheres claras, não curte de mulheres um pouquinho da cor dele, ou um pouquinho mais claro que ele. Não, ele prefere sempre mulheres mais escuras que ele. Isso é estranho. Então, o ser humano parece que gosta de diferente. Então, é normal um africano ter uma preferência de cor. É normal preferir uma cor diferente da sua. É muito normal. Desde que isso não venha de preconceitos ou de complexos, manos, é de boa. Porque, na verdade, todos vocês são filhos do meu pai. Somos todos uma família humana. Somos todos filhos de Deus. Eu fui, manos.